1 Crônicas, capítulo 19. Quando morreu Naás, rei de Amon, o seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Vou ser bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. E Davi mandou mensageiros dizer a Hanum que sentia muito pela morte do seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para consolarem Hanum, os auxiliares amonitas disseram ao rei: Não vá se enganar pensando que Davi mandou esses homens para consolar o seu pai. Eles estão aqui como espiões, para depois entrarem e conquistarem o país. Então o rei Hanum prendeu os mensageiros do rei Davi, rapando a barba deles e cortando a roupa deles até as nádegas, e mandou os homens de volta a Davi, passando vergonha. Quando Davi soube o que havia acontecido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido envergonhados, e mandou dizer a eles: Fiquem em Jericó até que a barba cresça, então voltem para casa. Quando o rei Hanum e os amonitas perceberam que havia desagradado Davi, contrataram carros de guerra de cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Harã, Maaca e de Zobá, por 35 toneladas de prata. Contrataram 32.000 carros e seus cavaleiros, e também conseguiram que o rei de Maaca e todo o seu exército viesse ajudá-los. Esses soldados acamparam em Medeba, e a eles se juntaram os soldados amonitas que o rei Hanum havia chamado das cidades do seu reino. Quando Davi soube disso, mandou Joabe e seus soldados mais valentes de Israel para combater o inimigo. O seu exército de Amon saiu e ficou em posição de combate nas portas da cidade de Medeba. Enquanto isso, os reis contratados com os seus soldados ficaram fora no campo. Quando Joabe descobriu que ele tinha soldados inimigos pela frente e pelas costas, dividiu o seu exército e mandou um grupo posicionar-se contra os sírios. O outro grupo de homens, chefiado pelo seu irmão Abissai, se posicionou contra os amonitas. Se os sírios forem fortes demais para mim, você vem me ajudar, disse Joabe ao seu irmão Abissai. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudar você. Seja corajoso e vamos lutar como homens para salvar nosso país, nosso povo e as cidades de nosso Deus. E que o Senhor faça o que achar melhor. Então Joabe e os seus soldados atacaram os sírios, e os sírios fugiram deles. Quando os amonitas, atacados pelos soldados de Abissai, viram que os sírios estavam fugindo, também fugiram e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Depois que foram derrotados, os sírios enviaram mensageiros para trazer mais soldados do leste do rio Eufrates, chefiados pessoalmente por Sofaque, comandante do exército do rei Hadadezer. Quando essas notícias chegaram a Davi, ele reuniu todo Israel, atravessaram o rio Jordão e colocaram-se em posição de batalha contra os sírios, esperando o ataque. Quando iniciou o combate, os sírios fugiram outra vez diante de Israel, e Davi matou 7.000 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados que marchavam a pé. Também matou Sofaque, comandante do exército sírio. Quando os servos do rei Hadadezer viram que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram um acordo de paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe levou o exército israelita em ataques contra as cidades e vilas do povo de Amon. Nesses ataques ele foi vitorioso. Depois de destruir os inimigos, ele cercou Rabá e destruiu esse lugar, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Davi entrou na cidade, tirou a coroa da cabeça do rei de Rabá e colocou essa coroa em sua própria cabeça. Ela era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava 35 quilos. Davi também levou uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também o povo da cidade e o fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas que eram conquistadas. Depois disso, Davi e todo o seu exército voltaram para Jerusalém. A guerra seguinte foi contra os filisteus, em Gezer. Naquela ocasião, Sibecai, um homem de Rusate, matou Sipai, um dos descendentes de gigantes, e assim os filisteus se entregaram. Houve outra guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão do gigante Golias de Gate. O cabo da lança de Lame parecia como o eixo que os tecelões usam. Noutra guerra em Gate havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente dos Refaíns e provocou e zombou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou o gigante. Esses gigantes
eram descendentes dos gigantes de Gate, mas foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás quis causar desgraça a Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Façam uma contagem de todos os israelitas desde Berseba até Dan e tragam um relatório para mim. Disse Davi a Joabe e aos outros comandantes do exército. Mas Joabe respondeu: que o Senhor multiplique o número desse povo por 100. Ó rei, meu senhor, toda essa gente não seria composta de servos do meu senhor? Então por que nos pede para fazer isso? Porque o rei quer trazer culpa sobre Israel? Porém a ordem do rei acabou prevalecendo, e Joabe teve de fazer conforme o rei havia mandado. Joabe percorreu todo Israel e então voltou para Jerusalém. Joabe apresentou o número total dos homens de guerra. Em todo Israel havia 1.100.000 homens em idade de prestar serviço militar em Israel, e 470.000 nas mesmas condições em Judá. Porém, Joabe não contou as tribos de Levi e de Benjamim, porque desaprovava a ordem do rei. E Deus também desaprovou e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente quando mandei contar o povo. Por favor, eu imploro, perdoe-me, pois agora reconheço que cometi uma grande loucura. Então o Senhor disse a Gade, o profeta pessoal de Davi: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. A que você escolher, eu executarei contra você. Gade foi a Davi e disse a ele: assim diz o Senhor, faça a sua escolha. 3 anos de fome ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de peste que vai matar muita gente em todas as regiões de Israel, por meio do anjo do Senhor. Decida como devo responder àquele que me enviou. Então Davi respondeu: estou angustiado. É melhor que eu seja castigado pelas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque a misericórdia do Senhor é grande. Então o Senhor mandou uma peste sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas mudou de ideia ao causar tanta desgraça e disse ao anjo destruidor: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de debulhar trigo de Araúna, o jebuseu. Quando Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada na mão, pronta para destruir Jerusalém, Davi e as autoridades se vestiram com roupas de pano de saco e se ajoelharam no chão, prostrados diante do Senhor. Davi disse a Deus: fui eu que pequei e agi muito mal quando mandei contar o povo. Mas estas ovelhas, o que elas fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o seu castigo caia sobre mim e a minha família, mas não sobre o seu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que falasse com Davi para construir um altar ao terreiro de debulhar trigo de Araúna, o jebuseu. Assim Davi foi falar com Araúna, em obediência à palavra que Gade havia anunciado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, quando ele se virou e viu o anjo. Ele e seus 4 filhos fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei estava chegando, saiu do terreiro de debulhar trigo e se inclinou com o rosto no chão diante do rei Davi. E Davi disse a Araúna: vim comprar esse terreno e desejo pagar um preço justo. Quero construir nele um altar para o Senhor, para que a peste acabe sobre o povo. Fique com o terreno, meu senhor, e use-o como quiser, disse Araúna a Davi. Eu também darei os bois para ofertas queimadas. Use para fazer fogo esses pedaços de madeira com os quais debulhe o trigo, e use o trigo como oferta de cereais. Dou tudo isso ao rei. Não, respondeu o rei, quero comprá-lo por um preço justo. Não posso aceitar o que pertence a você e dar ao Senhor. Não vou oferecer uma oferta que não me custe nada. Assim Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi construiu um altar ao Senhor naquele lugar e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar. Ele fez uma oração ao Senhor, que respondeu com fogo do céu para queimar a oferta no altar. Depois o Senhor ordenou que o anjo guardasse a espada na bainha. Quando Davi viu que o Senhor respondeu a sua oração no terreiro de Araúna, ofereceu sacrifícios ao Senhor.
Naquela época, o tabernáculo e o altar para ofertas queimadas que Moisés fez no deserto estavam no monte Gibeon. Porém, Davi não podia consultar Deus lá, pois estava com muito medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Davi disse então: Bem aqui no terreiro de debulhar trigo de Araúna é o lugar onde vou construir o templo de Deus, o Senhor, e também o altar para a oferta queimada de Israel. Davi mandou chamar todos os estrangeiros que moravam em Israel e disse a eles que preparassem blocos quadrados de pedra lavradas para a construção do templo de Deus. Ele também providenciou uma grande quantidade de ferro para a produção de pregos e dobradiças para as portas, e tanto bronze que nem podiam pesar. Os homens de Sidom e de Tiro trouxeram a Davi incontável quantidade de madeira de cedro. Meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, dizia Davi, e o templo do Senhor deve ser extraordinariamente maravilhoso, cheio de esplendor e famoso no mundo todo. Por isso vou deixar tudo preparado para a construção. Assim Davi ajuntou todos os materiais de construção antes de morrer. Então chamou seu filho Salomão e deu ordens a ele para construir um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu mesmo tinha do coração o desejo de construir uma casa em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muita gente em muitas guerras, você derramou muito sangue na terra perante mim, por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome, mas darei a você um filho que será um homem de paz. Eu darei a ele paz com seus inimigos nas terras vizinhas. O nome dele será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o tempo que ele reinar. Ele construirá uma casa ao meu nome. Ele será como meu próprio filho, e eu serei o pai dele. E eu farei que os filhos dele, os netos e os bisnetos, reinem para sempre em Israel. Agora, pois, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você possa construir o templo do Senhor, o seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor dê a você sabedoria e entendimento para seguir as leis do Senhor, o seu Deus, quando ele fizer de você o rei de Israel. Pois se você obedecer com todo cuidado às regras e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço consegui juntar para a casa do Senhor 3.500 toneladas de ouro e 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem cheguei a pesar, além da madeira e pedra para as paredes. E você pode ir ajuntando mais. Você tem muitos homens que sabem preparar as pedras, pedreiros e bons carpinteiros, bem como gente que faz todo tipo de trabalho. São homens que trabalham muito bem em ouro e prata, em bronze e ferro. Por isso, faça o trabalho, e que o Senhor esteja com você. Então Davi deu ordens a todos os líderes de Israel para ajudarem seu filho Salomão nessa construção. Ele disse: O Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Ele deu a paz a vocês, pois ele entregou todos os povos em minhas mãos, e a terra foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma de vocês para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os outros objetos sagrados que pertencem a Deus sejam trazidos para a casa que será construída para honrar o seu nome.